Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Você que está aqui nesse tempo, aquele que vai nos assistir pelo YouTube. Espero que você, hoje, os que estão aqui, os que estão assistindo, possam aproveitar esse tempo para ouvir mais do que o Senhor tem a falar hoje. Hoje é um culto de ensino, um culto que a gente vai passo a passo, devagar, né? Meditando a palavra de Deus. E quero convidá-los para a gente abrir a palavra de Deus no livro de Colossenses, né? A carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos no capítulo 4. Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Filipenses, Colossenses, né? 4, e nós vamos ler do verso 2 ao 6. Depois eu vou pedir para você continuar com a Bíblia aberta para a gente ir passo a passo meditando esse texto. Diz assim a palavra de Deus: perseverai na oração, vigiando com ação de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Até aqui, podemos sentar. Manselma já orou por nós, né? Então nós já podemos aproveitar esse tempo para o máximo. Eu gostaria que a gente pudesse, meio que, como dizem alguns teólogos, escrutinar o texto, né? Quebrar o texto em vários pedaços pequenos, para que a gente possa entender a mensagem com muito mais profundidade. Coisas que o apóstolo Paulo falou em várias cartas, mas aqui ele chama já ao final da carta aos Colossenses, já resumindo vários aspectos que ele já falou ao longo da carta, mas aqui ele nos convida a uma vida de excelência, irmãos. Tanto é que o nosso tema hoje é a excelência do viver cristão. São coisas bem práticas que nós vamos falar hoje. Talvez a gente possa estar negligenciando algumas dessas práticas, para que a gente, quem saiba, saia um pouco mais do estágio em que estamos, para ir para um nível mais excelente de vida cristã. Eu gostaria de fazer primeiro um resumo desses 4 versículos, né? Que a gente deve primeiro entender o dever de orar uns pelos outros. Não é só o fato de em alguns momentos estarmos juntos orando, mas orar uns pelos outros é que nas nossas orações as causas do outro estão mais presentes na minha conversa com o Senhor do que as minhas causas. E de fazermos isso de forma perseverante, dia a dia. E ainda lembrarmos de sermos gratos. É como agir de maneira justa, bondosa, e estarmos interessados ao mesmo tempo nas almas uns dos outros. E aproveitando cada oportunidade. Porque o dia de hoje, os nossos dias, eles nos ocupam de tal maneira que nos vemos, na maior parte das vezes, sem tempo para orar.
Então devemos aproveitar cada oportunidade. E por fim, é preciso que a gente seja testemunho, um bom testemunho de vida. Um testemunho, mas que testemunho é esse? É um testemunho de quem vive o Evangelho. Imagine que você foi a um restaurante, né? Só para finalizar essa última parte do testemunho. E de repente você sentou com a sua família, mas você já percebeu que já foi mal atendido pelo garçom, quase ele não apareceu. Depois você fez o pedido, né? E aí o pedido também demorou a vir, né? E você já foi acumulando algumas coisas no seu coração. E de repente, quando o pedido vem, o garçom derrama no seu colo, né? Aí você, né? Mas irmãos, olha, nós fomos chamados para um viver excelente. Nada deverá tirar a nossa comunhão e o nosso testemunho de vida cristã. Porque o mundo está nos olhando, o mundo está de olho em nós. Ele quer mais motivos de nós para dizer: eu não quero estar junto com esse camarada, nem com essa moça aí, em lugar nenhum. Naquele lugar, na igreja, e muito menos na igreja deles, né? Do jeito que eles se comportam, o mundo está nos vigiando, irmão, nos olhando para nós. Somos muitas vezes levados pelo inimigo a uma situação de explosão emocional. Temos que estar vigiando isso. Só uma palhinha do que a gente vai ver ao longo dessa reflexão. Tá certo? Então, esse é um resumo do que nós vamos ver hoje. Vamos falar de oração, de perseveração na oração. Vamos falar de um viver cristão excelente. E a oração é a base disso. Mas gostaria de começar pelo versículo 2. Que é o primeiro versículo que nós lemos. Olhe só a quantidade de coisas boas para refletirmos em um único versículo. E nós vamos fatiar esse versículo em vários pedaços, tá? Ele diz assim: perseverai na oração. Aí depois ele diz, da minha versão aqui é João Ferreira de Almeida, mas você pode também ter uma versão NVI, né? A NVI diz assim: dedique-se à oração. Estejam alertas e sejam agradecidos. Não sei se você perceberam, eu forcei um pouco as pausas, mas parece que há 3 mensagens bem distintas nesse versículo, né? E eu espero que com a reflexão, né, eu estou aqui na função, né, de ministrar essa reflexão para nós, essa noite, mas eu espero que, quem sabe, essa reflexão lhe leve um pouco mais a ler a palavra de Deus, fatiando o texto, tá? Não ler o texto como se fosse uma coisa só, ver cada parte. Deus quer falar coisas específicas, então vá devagar no texto, não vá ler de uma vez como se fosse uma mensagem só, não. A primeira parte diz: dediquem-se à oração. Paulo falou por diversas vezes sobre isso. Então a oração precisa estar sempre, né? E ao dedicar a oração, a gente tem que fazer isso uns pelos outros, porque a palavra, percebe que a frase está falando para um grupo de pessoas, né? Ele não está falando para os irmãos de Colossos, para a igreja. Dediquem-se à oração. Ele não fala nem só quando se encontrarem, lembre-se de também orarem juntos. Não é só isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: dediquem-se à oração, né? Graças a Deus que nós temos cultos específicos em que a gente só se dedica a isso, à oração. É isso que ele quer de nós, e que elas sejam uns pelos outros. Então a gente deve sempre escolher os momentos mais oportunos para orar. Então, quando estivermos em oração, aproveitemos o máximo desse tempo
para orar. E isso deve se refletir também no nosso dia a dia. Perceber sempre que, quando surgir uma oportunidade, que está aí uma oportunidade para mim orar. Lembre-se do texto, se alguém está contente, você celebra, então, motivo de oração, de celebração. Vamos orar agradecendo a Deus. Está na luta, motivo de orar. Para que o Senhor tenha misericórdia, né? Para que o Senhor venha em nosso socorro. Então, a gente tem que estar atento e ver motivo de oração em tudo. Em tudo vem oportunidade para orar. Escolher os momentos oportunos. Quando a gente estiver em reunião, principalmente, inclusive, até mais fora do recinto da igreja, quando estivermos nossos familiares, nossos amigos, a gente tenha mais iniciativa para aproveitar um momento para orar. Eu estava nessa viagem, agora me lembrei, enquanto eu nem estava... O bom quando a gente está refletindo é que o Senhor nos ajuda a trazer memórias para a gente aproveitar aqui já e fazer um contexto apropriado, né? E eu estava caminhando com o Nacelle nessa viagem, uma calçada, né? Aí um senhor tocando, aí eu parei com o Nacelle para a gente ouvir. Daqui a pouco ele perguntou se ele sabia cantar um hino, ele disse que sabia. É o hino, ele já entendeu que se trata, né? Aí começou a cantar um corinho, uma música da harpa. E eu não poderia, no meu coração dizia, não pode sair daqui sem orar com esse homem junto. Aí eu oramos com ele, né? E foi uma alegria muito grande de orar naquele instante, né? Não importa quem estivesse passando ali, muita gente na calçada, e a gente ter parado aquele homem para orar, de repente aquilo, né, mexeu um pouco com ele, né? E foi até um pouco uma mudança, talvez, do que normalmente ele espera num dia, né, de trabalho ali na calçada, né? De repente alguém parou para orar, né? E ele aproveitou, e aquilo fez ele lembrar de pessoas, de famílias, né? Então, é isso, é a gente meio que ser incomodado por Deus e perceber que o momento oportuno acabou de acontecer. Então, aproveite o momento. E ore, faça uma oração a Deus. E essa oração é uma comunicação com o Senhor, né? Então, sempre há um bom motivo para orar. E também para que você seja bem-sucedido em toda boa obra. Muitas vezes não somos bem-sucedidos nas diversas enfrentamentos do dia, porque a gente não parou um pouquinho para orar. Antes de entrar na sala, a sala que vai haver o combate, sabe? Você está no ambiente de trabalho e vai para uma reunião que sabe que vai ser pesada, né? Aí antes de entrar, você para ali para orar a Deus, Senhor, né? Irmãos, colocar toda a sua esperança daquele resultado no Senhor, faz com que o Senhor venha em seu socorro, sabe? E eu sei que nós não somos tão vitoriosos, ou tão bem-sucedidos, por não orarmos no momento das batalhas. Então que isso também seja um momento, né, de enfrentamento, sempre, né? Sempre um motivo bom para orar. E essa é a primeira parte do versículo, são 3 partes. A segunda parte, que o meu texto diz, ele diz assim: estejam em alerta. A parte, João Ferreira de Almeida diz, vigiando, né? Estar em alerta é sinônimo, é vigiar. E a mesma palavra que é usada no grego, quando Jesus diz vigiai e orai. Quando a gente estiver se dedicando à oração, porque imagine que a oração é um momento que você reservou para se comunicar com o Senhor, espera que Ele o escute. Aqui o contexto é a vigilância no momento da oração, tá? No momento da oração, toda oração requer vigilância. Significa a gente estar com a mente totalmente voltada para a oração. Que pode ser que eu esteja orando e de repente a mente está pensando em outra coisa. É possível isso muito acontecer. Pode ser até uma preocupação na hora da oração, com outro motivo.
que não lhe deixa se desligar daquilo. Mas o Senhor pede para você vigiar. Porque se assim não fizermos, Deus vai entender de que eu não estou ligado com Ele. A minha oração não significa que eu estou ligado, eu estou realmente em outro lugar. A oração praticamente se anula, irmãos, diante de Deus. O meu irmão está orando, mas ele não está comigo. A minha filha está orando, mas ela não está comigo. Ela está em outro lugar. É uma oração que a gente não vagueia por lugar nenhum. A gente não se distrai. A gente não perde o foco. Ou seja, a gente não está ligado em outros afazeres. E a gente vela, tem uma palavra que é muito usada, dizendo que o Senhor vela, né? É velando no momento da oração, velando no propósito. Eu não saio da minha visão do propósito. Se eu estou orando, né, por alguém que está sofrendo, se eu estiver no propósito, provavelmente eu vou sentir um pouco mais a dor do irmão. Porque eu estou verdadeiramente ligado ao sofrimento dele. Então a oração a gente precisa, sabe, tentar se isolar, né? Mesmo que a gente esteja orando em comunhão com a igreja, a oração não pode ter distração. Senão ela perde o vínculo com o Pai, né? Então o Senhor pede para a gente não se distrair, até porque o inimigo vai nos incomodar para isso. Ele sabe que a oração com o Senhor é a derrota de o que o inimigo planejou, no escorregão que ele planejou para nós. Mas se eu não estiver distraído na oração, eu vou pular por cima da armadilha dele, eu vou escolher um outro caminho, o Senhor vai me dar. Mas se eu não estiver ligado, o Senhor não vai ver de fato o interesse na nossa conversa com Ele, no nosso compartilhar com Ele. O Senhor não vai ver interesse da nossa parte. Quando lembrarmos de oração, lembremos de vigilância. É uma palavra que tem que estar sempre amarrada com a oração, sabe? É como dois anéis de uma corrente, um ligado com o outro. Não pode estar fora. Aí tem a terceira parte do versículo, o finalzinho já agora. Que ele vai dizer assim, com ação de graças. Significa que a ação de graças, ela tem dois significados para Deus, certo? Pelo menos assim, que me vem à mente nesse momento, é no sentido de que, apesar do motivo da oração, apesar de possivelmente eu ainda não ter resposta de Deus sobre a oração que estou fazendo, eu já estou sendo grato pela resposta, seja qual for a resposta. Eu já estou sendo grato por estar naquele momento, vivendo aquele momento. Vivendo o momento da oração e sendo grato por isso. Senhor, eu estou orando aqui, eu estou só esperando a resposta aí, né? Como quem está dizendo aqui, eu estou fazendo oração, mas não tem motivo nenhum para agradecer por nada, né? E a gente já tem que ser também grato por tudo aquilo que Ele já fez até agora. Mais uma vez, Paulo está colocando junto a oração, a vigilância na oração e a ação de graças. Sempre agradecido, né? Pelo que o Senhor tem feito por nós. Um coração agradecido também toca o coração do Pai, né? Orando aqui, se o Senhor não me atender, tudo bem, né? Já é agradecido pelo Senhor, né? Já é alegria. Diz que Ana, né,
mãe de Samuel, diz que quando terminou a oração, ela disse que ela saiu contente. Quando ela terminou de orar. Eu acho que ela já orou contente. Embora ela tivesse atribulada, né, Samuel, o sacerdote viu que ela estava atribulada, achou que ela estava, né, bêbada, né? Mas assim, ela estava atribulada na oração, mas ao fazer a oração, quando terminou, disse que ela estava contente. É como quem tinha certeza de que o Senhor ouviu e que o Senhor iria responder. Então, orar, vigiar, inclui ações de graças na oração. Esse é o verso 2. E aí vamos para os versos 3 e 4 agora. E vamos ler mais uma vez os versos 3 e 4. Ele vai dizer assim: orai, ele diz assim, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Agora fica muito claro aí, né? Paulo agora pede para orar por ele, como ministro da palavra. Por ele e todos aqueles que estão com ele na missão de ministrar a palavra. Então, nessa excelência do viver cristão, depois da gente estarmos nesses 3 pontos do versículo 2, a gente tem que orar sempre para que a palavra do Senhor chegue em mais corações. A gente quer mais pessoas orando conosco, né? Essa palavra precisa chegar em mais corações, que é a palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra que salva o homem, né? A palavra que dá todo o entendimento de tudo na vida. Então essa palavra precisa, essa oração nossa precisa incluir os nossos ministros, para levar os nossos ministros ao trono da graça. Senhor, leva meu pastor ao trono da graça, Senhor, né? Para que ele sempre ministre a palavra com autoridade e poder, né? Mas esta oração, ela tem tantos pontos específicos. Eu tirei vários pontos específicos de uma oração de Paulo. Daqui a pouco eu falo dessa oração dele. Mas ele está pedindo oração agora. Ele diz, por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Então, abra uma porta para que a palavra seja falada. Às vezes você tem a oportunidade de estar com outras pessoas, mas lá naquele lugar, não foi possível falar da palavra. Nem sempre estar em algum lugar significa que uma porta foi aberta. Então, há muito mais empecilhos. Então, a gente tem que ser específico. Se eu abro uma porta, mas não é só uma porta, para que a palavra seja ministrada. Isso tem que estar nas nossas orações, bem claro. Senhor, uma palavra para ministrar a tua palavra. Uma porta, aliás, né? Uma porta para ministrar a tua palavra. É essa a intenção da porta. E outra coisa, para que seja dada a mensagem ao ministro. O ministro precisa receber a mensagem. Porque embora a mensagem seja a mensagem do Evangelho, existe uma mensagem apropriada para toda ocasião. Então, Senhor, dá-lhe a mensagem. Existe uma mensagem apropriada para toda e qualquer ocasião e para as pessoas que estão na ocasião. Então, oremos para que o Senhor abra uma porta para anunciar a mensagem e também, Senhor, dá a mensagem. Além da mensagem, é importante que esta mensagem possa esclarecer os mistérios de Cristo. Porque os mistérios de Cristo muitas vezes foram falados e quem estava ouvindo não conseguiu entender. Nós estamos falando isso na escola bíblica. Por que o Senhor muitas vezes fala de uma maneira que muitos não entendem? Mas diz que o processo de aproximação de Deus começa por uma mensagem que foi recebida de Deus
E ela precisa, pelo menos, suscitar em alguém o desejo da dúvida, ou então a oportunidade da dúvida. Uma mensagem que parece ser bela, mas eu não estou entendendo. Então, se isso gerar uma dúvida, a necessidade de fazer uma pergunta, isso é uma demonstração de humildade para o Pai. Se uma palavra recebida não for capaz de suscitar em nós a necessidade de fazer uma pergunta, significa que nós nem merecemos esta palavra. Porque a gente se acha tão já cheio de si, que alguém falou lá e você... Mas se aquilo provoca em você a necessidade de perguntar algo mais, saiba que o Senhor vai te dar mais, um pouquinho mais. E é por isso que a nossa caminhada é de fé em fé. Então, mas Paulo pede ele pede para anunciar a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. A palavra de Cristo é um mistério, ela tem muitas coisas que é preciso um coração muito humilde para se aproximar mais. Mas sabemos que muitas coisas, Deus abriu os mistérios para que Paulo falasse abertamente. Para que Paulo começasse a esclarecer a igreja. Então Paulo também está pedindo para fazer isso. E ele pede mais. Ele pede para que eu cumpra o meu papel de embaixador. Irmãos, você é um embaixador de Cristo, cada um de nós, viu? Então você é chamado a ir a um lugar e anunciar a mensagem do seu chefe, que é o nosso Pai Celestial. Imagine você chegar lá e aí, e agora? Qual era a mensagem mesmo que eu vinha trazer? Nós precisamos cumprir o papel de embaixador. Ele sempre tem que levar toda a mensagem tal e qual o Senhor pediu. Lembrem que na meditação agora do domingo passado, né? O diácono que esteve aqui conosco, ele disse que Deus deu uma mensagem para Jonas e disse exatamente, ele não tinha nem que processar muito na cabeça não, ele só tinha que repetir o que Deus pediu para ele repetir lá. Dizer, daqui a 40 dias, vocês serão, né? Então, aniquilados, né? Então a mensagem era essa. Ele só tinha que dar a mensagem. Aquela mensagem, ela era tão oportuna que ela foi suficiente para aquele povo se arrepender. Ele só tinha que ser um embaixador para dar a mensagem certa. Então, ore para que o nosso ministro cumpra o seu papel de embaixador. Que ele saiba a mensagem que ele precisa transmitir. E que mais? Que ele fale com coragem e autoridade. Coragem e autoridade. A palavra que desperta em alguém a dúvida, a palavra que vai levar alguém a perguntar, eu vou querer saber um pouco mais sobre isso aí. É aquela palavra que o ministro vem trazendo com autoridade. Jesus Cristo incomodou a muitos. E certamente esse incômodo foi por causa da autoridade que tinha nas palavras que ele falava. Uma das diferenças de Cristo para todos os falsos profetas que andaram na região da Galiléia, naquela região lá, é que eles não falavam com a autoridade que Cristo falava. Eles falavam como quem tinha dúvida do que falavam. Mas Cristo falava com a autoridade dos céus. A gente deve pedir a autoridade dos céus para os nossos ministros, porque é nessa autoridade que a palavra vai incomodar alguém para suscitar uma dúvida, para conversar com o Pai. Esse é o primeiro passo daquele que Deus vai arrastar ele pelo coração até os seus pés, né? Coragem e autoridade, irmãos. E ainda mais, e essa mensagem seja clara, ela traga liberdade, ela traga fidelidade. E para que também, um detalhe, aí tem outra coisa fundamental, para que o ministro não desanime, porque o trabalho do ministro é com muito pesar, irmãos, é com muita luta, viu? O trabalho do ministro muitas vezes é debaixo de sofrimento. O sofrimento do dia a dia corrido, porque tem muita agenda com as ovelhas, com os irmãos, com a família.
tem as enfermidades que abatem o ministro também, né? E aí tudo isso pode fazer ele, e também as injustiças que podem ser levantadas contra ele, e tudo isso leva ele a enfraquecer um pouco, né? Então o ministro, a gente precisa orar para que ele não desanime nessa missão. Porque Paulo diz assim, depois que ele pede para manifestar os mistérios, ele diz, pelo qual também estou algemado. O homem estava algemado, preso. Então ele estava num momento de sofrimento, uma pessoa presa, né? Não poderia ir a qualquer lugar. Ele estava sob vigilância dos guardas. Então a gente precisa orar também por conta desse sofrimento que se abate sobre os nossos ministros. E olhe que Paulo, ele foi um homem, irmãos, que falou como nenhum outro homem naquela época. Ele era um homem que tinha eloquência no falar. Ele tinha propriedade naquilo que falava. Mas ele nunca deixou de pedir às ovelhas, até os iniciantes, a que orassem por ele. Então devemos sempre pedir orações por nós. Cada um de nós não deve, de maneira nenhuma, se sentir diminuído por pedir oração. Irmãos, orem por mim, orem pela minha casa, orem pela minha vida, orem pela minha família. Gosto de pedir oração, porque sei que preciso. E sempre que tenho oportunidade, quero fazer isso, pedir oração. Paulo, ele pediu oração para que ele pudesse também ser ensinado a falar, apesar de ser um homem eloquente. Para que o Senhor desse a mensagem. Olha, a pessoa, você podia pensar assim, rapaz, esse homem já tem a mensagem, do jeito que ele fala, agora está pedindo para que o Senhor dê a mensagem. Nós não temos todo o conhecimento do universo, do mundo, irmãos. Existe uma palavra que ela pode estar na biblioteca, num canto, e é você exigir de você que toda aquela biblioteca esteja na sua cabeça e esteja acessível na hora. É como uma biblioteca, mas o Senhor diz, tem uma palavra, uma frase que você vai ter que dizer. A biblioteca do Senhor é muito vasta, não é só uma biblioteca, é uma maneira que eu estou encontrando aqui para fazer uma analogia, mas é uma coisa tão imensa, que o Senhor vai dar uma palavra, ela pode ser única, ela pode nunca ter sido dita da forma como Ele vai passar para a gente. Pode haver semelhanças, né? Mas existe uma palavra específica que Deus quer que a gente transmita. E a gente tem que ser humilde para pedir que o Senhor nos dê essa palavra, para a gente não se sentir tão cheio, achando que a gente não precisa. Mas a gente sempre vai precisar. Então ele queria ser ensinado, e queria que os irmãos suplicassem por ele. Os mais notáveis cristãos precisam das orações dos cristãos mais simples. Sempre. Isso, versículos 3 e 4, né? Versículo 5. Vamos ler? Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Olha só esse versículo 5. Paulo nos exorta a ter uma conduta prudente, irmãos. Aqui está falando do nosso comportamento em relação aos que são de fora. Então é uma conduta prudente, sempre, decente, para com as pessoas de fora. Quando eu falei no início do culto, da reflexão, de que o mundo está de olho em nós, para dizer, tá vendo? Esse pessoal aí, eu não quero acordo com eles não, eles estão querendo ver onde é que a gente comete um erro, né? Então imagine que eu já vi o pessoal fazer recortes até de pregações, para dizer que a gente está falando coisas absurdas. Porque às vezes você fala de uma situação
errada aqui, para depois dizer que a gente é contra isso, né? Aí a pessoa recortou no momento que você está falando a coisa errada. Está vendo o que estão falando lá? Mas no momento seguinte você contou isso para dizer, ó, isso aqui não é conduta para o crente. Aí eles omitem essa parte. Para você ver como tem gente aí querendo, né? Querendo também forjar um motivo para dizer que nós não estamos falando coisas horríveis, né? Então eles estão também, imagine se a gente der motivo. Então, eles estão até criando coisas, né? Quanto mais quando você dá motivo. Você deu um motivo, pronto, já aconteceu. Agora para corrigir, né? Então devemos ter cuidado com os que são de fora. Então a gente tem que ser cuidadoso nas conversas. Cuidadoso nas conversas. Isso também até acontece conosco, às vezes uma fraqueza, né? Às vezes a gente manifesta uma fraqueza aqui no comentário. Às vezes tem um irmão que acabou de se converter aqui perto, né? Aí escuta, né? Uma espécie assim de murmúrio, né? Murmurando uma situação aqui, né? Então, apesar de a gente poder, no momento que a gente está, né, frágil, né? Às vezes murmurou e de repente vai ter até um conselho do irmão que está nos ouvindo, né? Mas no momento que você murmura, você está meio que dando motivo a alguém mais fraco a guardar aquilo para ele, certo? Alguém mais fraco na fé. Isso acontece dentro da igreja. Imagine quando você dá motivos para alguém lá de fora. Então não devemos dar motivos. Por outro lado, quando a gente é capaz de suportar uma situação que a gente agiria no tempo que a gente era do mundo, agiria completamente diferente, como a situação do restaurante, se você atender o garçom bem, de repente aquilo ele vai guardar na mente dele. Rapaz, eu acho que eu já tinha zangado aquele homem, que eu demorei, foi muito e tal, depois derrubei no negócio aquilo ali, a sua conduta amável, né, apesar de tudo que aconteceu, vai marcar o coração daquela pessoa. Ele vai ficar lembrando daquilo. Então, sejamos prudentes e cuidadosos, principalmente com as conversas, para que não sejamos ofendidos por eles, ou isso contrai alguns dos seus costumes. Às vezes numa conduta, né, com os que são de fora, eles vão gravar aquilo ali. Porque diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E para que eles não aumentem o preconceito com a igreja. Quanto menos a gente vigiar em relação à nossa conduta, o nosso comportamento com os que são de fora, a gente está dando motivos para que haja um aumento do ódio até pela igreja. Pela aversão que muitas pessoas têm às igrejas. E tanto é nos tempos de hoje que dizem que você conseguir traduzir alguém para o recinto de uma igreja, no mundo de hoje, é uma missão difícil. É por isso que muitas igrejas adotam a reunião nos lares. Porque depois que as pessoas percebem que a reunião nos lares não é aquilo que muita gente fala da igreja, aí ele fica com vontade de ir à igreja. Mas hoje nós sabemos que há um certo preconceito em relação às igrejas. E isso muito também por conta da nossa conduta. Quando eu digo a conduta de muitos crentes que não são cuidadosos com aquilo que fala, com o seu comportamento, né? O crente que começa a ficar mais maduro, ele sabe que nem tudo é pecado, mas às vezes aquilo que outrora foi pecado quando você era mais fraco, mas hoje você não vê como uma coisa que a sua aproximação represente um pecado, mas ela pode ser uma cena que vai ser, digamos assim, usada por alguém para ter mais preconceito com a igreja. Você acha, uma época, tomar um copo de cerveja, de repente, aquilo era um pecado porque lhe fazia escravo, você não conseguia mais, né, se desligar daquilo ali, e aquilo tirava a sua paz, e aquilo trazia
sofrimento para a família, né? Outra coisa, depois que você está maduro na fé, você diz, não, mas hoje eu tenho um pleno domínio sobre a minha vida, eu posso tomar só um copinho. Mas ao fazer isso, você faz na frente de alguém que sabe que você é um crente de Deus, né? E isso é o que chama de perverter o costume, né? Você pode ter o pleno domínio, mas você deu motivo para que alguém possa usar, né? Ainda que você não esteja sendo dependente naquele momento ali daquela substância, mas você está dando motivo para alguns de fora terem mais preconceito com a igreja. É por isso que Paulo disse que em algumas situações ele não fazia porque sabia que aquilo iria atingir o mais fraco na fé. Aí ele não fazia. Apesar dele ter plena consciência do que o que ele fizesse não desagradaria a Deus. Como comer uma coisa que foi santificada, ele orava e pronto, a coisa estava purificada. Ora a Deus aqui, irmãos, né? Mas de repente alguém vê e não entende o que aconteceu e ele fica escandalizado com o que você fez. Então ele deve ser muito vigilante em relação à nossa conduta. Mesmo para coisas que você tem pleno domínio, que você não está se corrompendo por isso, mas você pode transmitir uma imagem diferente para outra pessoa. Então, faça todo o bem possível, de todos os meios adequados e no tempo oportuno. Essa é uma frase boa da gente repetir, né? Faça todo o bem possível, não é nem todo o possível, o bem possível, por todos os meios adequados. Olha só, importante dizer que são adequados, não é por todos os meios, porque tem meios ilícitos, né? É por todos os meios adequados e no tempo oportuno, para você remir o tempo, em toda a oportunidade. Tudo isso para que nós possamos ser boas testemunhas. Então isso significa a gente estar vigilante com os que são de fora. E faça isso remindo o tempo. Porque os dias são maus. Isso está em Efésios 5,15, né? E aqui vale a pena eu ler 2 versículos de Efésios. O 5,15, né, vai dizer que o 5,15 vai falar algo parecido com o que a gente leu aqui. Vede prudentemente como andais, não como nécios, assim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aproveitando cada tempo. E nós não poderíamos deixar de ler o 6,19. Quando Paulo pede para orar por ele. Outro versículo que Paulo pede para orar por ele. Olha só, Efésios 6,19. E também por mim, ore por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Percebe? Que a recomendação é semelhante? Tudo aquilo que a gente vê na palavra de Deus, que está mais de uma vez, isso tem uma importância muito maior, viu? Como recomendação de Deus. E isso tudo cautelosamente. E eu vi uma palavra aqui sobre isso, que diz que tem que ser feito com circunspecção. Que palavra é essa? Circunspecto, né? Você pode fazer a pronúncia sem o C, antes do cedilha. Circunspecção. Circunspecção, a palavra. Você já sabe, aquela pessoa circunspecta. O que é isso? O que quer dizer essa palavra? É uma pessoa cuidadosa. Ela tem cautela, ela examina tudo antes. Escuta bem, escuta outra versão. Antes de tirar uma conclusão, antes de falar alguma coisa, não se apresse. Não se apresse a tirar conclusões quando a gente estiver em contato com os que são de fora da igreja. Se apressa logo a dar uma opinião. Não, escuta. Procura ver o contexto inteiro da situação, para que você possa
responder sabiamente. Responder sabiamente é trazer o conhecimento certo da biblioteca e aplicar ele, jogar ele, porque ele é oportuno, é aquele conhecimento. E às vezes a gente tem tanto conhecimento, mas não consegue tirar da prateleira do livro e aplicar. Tem pessoas que são extremamente estudiosas, mas na hora não consegue trazer aquilo que vai resolver a situação. É por isso que não é suficiente a gente ser um estudioso da palavra, aquele que frequentou escolas de teologia, se você não estiver aos pés do Senhor, Senhor, dá-me sempre a palavra sábia, a palavra oportuna, dá-me sempre a palavra para a ocasião certa, porque se nós não pedirmos a Deus, a gente vai ser só uma pessoa cheia de conhecimento, sem saber usar para coisa nenhuma. A gente tem que estar pedindo ao Senhor a sabedoria, e a maneira de escolher a palavra certa, para toda e qualquer situação. Isso é sabedoria, que só é dada por Deus, não é dada pelos estudos, irmãos. Os estudos não lhe dão conhecimento, sabedoria é dada pelo Senhor. Tiago disse isso. Pede sabedoria e Ele te dará. Circunspecção é essa pessoa, tem cuidado, não se apressa. Não diz logo que a pessoa é do partido A nem do B, calma, escuta tudo. Para você entender o que está acontecendo. Não se apressa. Seja circunspecto, né? Isso tudo é o versículo 5. Estamos terminando. Eu só tenho uns 10 pontos do versículo 6. A gente não pode sair daqui sem falar do versículo 6. E no versículo 6, você vai ler lá. Vamos lá, voltando lá. Colossenses 4, 6, né? Então o 6 vai dizer assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Olha só. Para saberdes como deveis responder a cada um. Temperada com sal, irmãos. Olha, essa palavra, esse discurso do ministro, esse seu discurso para com os de fora, ele precisa ser condizente com o verdadeiro cristianismo. O teu discurso com os de fora, isso está complementando os 5 que falou que a gente tem que saber lidar com os que são de fora com sabedoria, né? Mas que sabedoria é essa também? É aquilo que a gente fala, tem que ser coerente com o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho. Se não for, os que são de fora são capazes até de perceber. Muitas vezes eles sabem até o correto, irmão, sabe? Tanto é que eu tive um pastor que ele foi evangelizar e chegou na porta, e quando ele tentou evangelizar, a mulher não deixou. E ela dizia: os crentes, vocês, e isso, e falou não sei quantos defeitos, sabe? Aí ele pensou numa palavra, e agora, o que é que eu digo para essa mulher? A mulher está vendo defeito na gente aqui, eu estou querendo evangelizar, meu Deus, e agora, né? E aquela mulher disse tudo aquilo, ele disse assim: a senhora é sábia, porque a senhora nem está na igreja, né? E a senhora foi capaz de perceber tudo isso. A senhora é uma coluna. Imagine a senhora na igreja. Aí a mulher começou, a mulher já baixou o tom, sabe? Aí disse assim, aí começou a ouvir ele, né? Aí ele começou a falar, começou a escutar. Deus tem sempre uma palavra certa, irmãos. Na hora que você está não sabe, e agora, meu Deus, o que é que eu vou falar? A mulher pontuou de A a Z os defeitos dos crentes na minha frente, e agora o que é que eu digo mais? Tem sempre uma palavra certa, a gente tem que pedir ao Deus, para o Senhor nos dar essa palavra. Então, essa palavra nossa, ela tem que ser agradável, tem que ser discreta, tem que ser oportuna. Ela tem que ser um pouco da nossa confissão. Aproveita para confessar. Irmã, nós também temos defeitos, sabia? Nós não somos perfeitos, não. Aproveita e confessa também. Toda confissão transmite um ar de humildade para quem nos escuta.
Quando ele vê defeitos na gente, aproveita para fazer uma confissão. O nosso discurso tem que ter graça. Ele tem que ter graça no conteúdo. E também, ele apesar de poder ser algo até que a pessoa já sabe, ou seja, é uma mensagem familiar, ela precisa ter um pouco de compaixão, sabe, irmãos? Nessa palavra precisa ir compaixão junto. Como é isso? Você podia perguntar a mim, como é isso, irmão Eduardo? Muitas coisas a gente tem que estar pedindo a Deus. Eu não posso estar trazendo uma receita única aqui não, né? Mas essa palavra tem que ter compaixão, sabe? Não pode ser aquela que, como quem antes da palavra sair, a gente está dizendo que a irmã vai para o inferno. Irmão vai para o inferno. Irmão, se tu não me escutar hoje aqui, tu vai para o inferno. Presta atenção, né? Ela tem que ter compaixão, sabe? O irmão tem que perceber que você sente a situação dele também, né? De distância de Deus. Não pode ser uma mensagem muito, sabe? De quem não ama a pessoa com quem você está falando. Tem que ter compaixão no nosso discurso. Tem que ser de uma maneira temperada com sal. Aí assim, o temperado com sal aqui. Diz que o sal conserva, né? Então a nosso discurso, ele não pode se estragar logo na saída. É um discurso quando sai, ele se estraga, caiu no chão. Ninguém quer. Ele tem que sair conservado. Temperado. Diz que a palavra aqui, o temperado também, ele tem sinônimo também no grego, de bem preparado. Você antes preparou o seu discurso, sabe? Tem que ser bem preparado. É aquele alimento que quando você dá, a pessoa sente um sabor e se alegra na sua frente. É como uma comida mesmo, né? Que quando você prova, opa, tem algo diferente aqui. A pessoa se dedicou. Isso aqui foi feito com muito zelo, com amor, isso aqui. A pessoa gosta. Assim deve ser o discurso também, quando a pessoa ouvir. A pessoa gostou de ouvir, foi agradável. Ela quer ouvir mais, quer te ouvir mais. O teu discurso está vindo temperado. Ela quer te ouvir mais. Ela vai ficar mais atenta, ela quer ouvir, ela quer mais. Isso para que a gente saiba responder a cada um. Percebeu aqui? Porque para cada um há um alimento diferente. Sabe aquele alimento que quando você prova, você lembra da infância? Rapaz, a minha infância, ó, veio aqui agora num relampejo, um relâmpago na minha mente. Falando da infância, quando você come uma comida que lembra da infância, é uma alegria. Uma resposta apropriada para uma pessoa e outra resposta para outra pessoa. Provérbios 26, 4, 5 vai dizer isso. Que você tenha uma palavra para uma pessoa e outra palavra para outra pessoa. E a palavra certa para cada pessoa tem que ser algo dado por Deus. Não há ninguém capaz de ter tamanha mente. Então a gente tem que estar pedindo esta palavra a Deus. Precisamos de muita sabedoria e graça para apresentar as respostas devidas a cada um. Lembra que o versículo 5 é sabedoria. E esse temperado com sal é com um pouco mais de sabedoria, é com graça. E principalmente também para a gente poder responder aos que se opõem. Uma coisa é alguém que pode estar com vontade de ouvir. Imagine aquele que se opõe a gente. Às vezes é a palavra certa que vai fazer ele cair em si. Há muitas pessoas que estavam num embate com o crente, provocando. E foi uma palavra certa que fez ele congelar. E até pedir desculpas. Porque aquilo mexeu com ele. Ele nem sabia que algo iria mexer com ele, mas mexeu. Porque ele recebeu a palavra certa. Então vai acontecer também que muitas pessoas vão se opor a gente. A gente vai ficar num desespero. Você vai se sentir humilhado. E a vontade que você tem é de brigar com ele mesmo. Esse homem não merece mais nada bom de Deus, não. Eu estou com vontade de dar um tapa nele aqui já, né? Acontece, né? Eu estou com vontade de dar um porrão nele aqui e dizer que mesmo não apareça mais perto de mim, não. Deixa eu continuar meu caminho aqui, né?
Mas, nessas horas também que o Senhor é capaz de nos dar uma palavra a ponto de constranger a pessoa. E a pessoa cair em si, né? Ainda que ele esteja nos apertando no canto da parede. Precisamos apresentar os motivos da nossa fé. Isso, e quando fizermos isso, isso é capaz de mostrar as irracionalidades das objeções. Viu? Vai demonstrar. A gente precisa ler, antes de terminar, só um versículo de 1 Pedro 3,15. Versículo muito conhecido. Que eu tenho de mente aqui, mas eu vou... Que é o que diz que esteja sempre preparado, né? Para responder. E a escola bíblica também é uma parte disso, viu, irmãos? A escola bíblica é um lugar onde Deus nos dá muito disso. Mas 1 Pedro 3,15 vai nos dizer, ó: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Qual é a razão da esperança que há em você? Seja sempre preparado para responder isso. Qual é a razão da minha fé? É estar sempre preparado para dar essa resposta. Vamos ficar de pé, né? Nós temos um minutinho ainda para...